A gente falou rapidamente aqui no começo, é um fato importantíssimo, né? A decisão do Supremo Tribunal Federal, só para retomar, né? O Supremo Tribunal Federal, uma decisão tecnicamente, eu não vou dar a explicação técnica aqui, mas a explicação prática, né? A decisão de que os meios de comunicação passam a ter responsabilidade em relação a entrevistas que levem ao ar ou que publiquem, se essas entrevistas trouxerem fatos mentirosos, inverídicos e tal. Bom, eu acho muito confuso. Como é que vai se apurar se o meio de comunicação sabia ou não que era mentira, se não era mentira, né? Isso do ponto de vista técnico. E segundo, do ponto de vista político, né? O Supremo está apanhando. Tem uma ofensiva no Senado contra o Supremo. A gente percebe que setores da imprensa tradicional estão olhando assim, falando, quem sabe não é bom dar um chega para lá no Supremo. Aí vem o Supremo e toma uma decisão dessa que gera muita preocupação nos meios de comunicação tradicionais, mas também entre os jornalistas de uma maneira geral. A gente também aqui no ICL fica preocupado com isso. Vou dar um exemplo aqui, né? Vivian, William e Guilherme Amado. Por exemplo, a entrevista da ex-mulher do Arthur Lira. A gente fez a entrevista histórica aqui, ela trouxe detalhes que ela não tinha contado para ninguém, trouxe aqui no ICL. O que poderia acontecer? O Arthur Lira, se essa regra estivesse valendo já, poderia entender, é tudo mentira, por mais que ela trouxesse documentos também, mas no meio de uma entrevista, às vezes escapa, a pessoa tem a emoção dela também, tem a opinião dela, que o meio de comunicação não controla, né? É claro que se for uma coisa deliberadamente mentirosa, aí você tem que apurar e dizer depois, olha, isso aqui que fulano falou na nossa página, nós fomos apurar depois, isso aqui não se confirma, né? Agora, do jeito que ficou, dá a impressão de uma ameaça. Por mais que não seja, no meu ponto de vista, não é censura. Eu vi gente falando censura contra a imprensa. Não é censura, né? Ninguém está fazendo censura prévia, mas está colocando uma espada em cima da cabeça de jornalistas e de meios de comunicação. Essa é a minha impressão primeira, mas acho que era bom ouvir todo mundo aqui na bancada. Certamente temos que ouvir juristas também, né, Guilherme? Porque tem uma questão técnica aí que talvez a gente tenha que ouvir advogados e juristas, mas a impressão também de quem está em Brasília, não sei se o William e a Vivi querem falar sobre isso, ou a gente vai para o Amado. Vamos para o Guilherme Amado primeiro, então. Não, eu acho que a gente tem que ouvir, do ponto de vista técnico, o juiz, mas do ponto de vista técnico, a gente tem que falar como jornalista. Eu acho que censura não é, mas isso gera autocensura, sim, Rodrigo. Verdade. Isso é muito perigoso. Porque o que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu entrevistei há 2 anos um ex-empregado da família Bolsonaro, em que me disse na entrevista, revelou diversos crimes, malfeitos, irregularidades, coisas de diferentes escalas sobre a família Bolsonaro. Aí uma das coisas que ele disse, lá pelas tantas, é que o Flávio e o Carlos Bolsonaro tinham rachadinhas em seus gabinetes, eram operadas pela Ana Siqueira, então mulher, então esposa do Jair Bolsonaro, e quando o Bolsonaro se descobriu traído por ela, Ana, ele tirou o comando da rachadinha das mãos dela, das 2 rachadinhas, e deu aos filhos o que eles pediam, aliás, segundo esse ex-empregado, há tempos, para que eles comandassem as rachadinhas. Muito bem. Dali a um tempo, o STJ arquivou, né, o caso das rachadinhas, anulou tudo que tinha sido feito, e o caso das rachadinhas, apesar das provas robustas que existem de que ele aconteceu, no caso do Flávio Bolsonaro, o Flávio não foi punido e nada indica que será algum dia sobre isso. Muito bem, com essa lei em vigor, o Flávio Bolsonaro poderia me processar e dizer que eu dei voz a uma pessoa para mentir, sabendo que o tema era falso? Olha que complicação. O problema desse entendimento do Supremo, primeiro, ele é muito subjetivo, porque saber que as 2 premissas são, ele tem que saber que era falso, 2, não adotou os cuidados para divulgar aos seus leitores que a acusação do entrevistado era, no mínimo, duvidosa. As 2 coisas são subjetivas, porque que cuidados são esses? Né? Ouvir o outro lado é um cuidado, é suficiente. Nesse caso do ex-empregado dos Bolsonaro, na ocasião, a gente teve esse cuidado. Não só a gente ouviu o outro lado, como várias coisas que ele falou, a gente tentava checar. Agora, e várias coisas a gente checou. Agora, digamos que houvesse coisas que a gente não conseguisse checar.
que a gente não conseguisse demonstrar para o leitor que a gente tentou checar a veracidade daquilo. Eu não vou colocar, eu também não estou ao fazer isso, tirando o direito do leitor de se informar sobre aquilo, é muita linha tênue que cria muito entendimento que vai ficar um pouco na cabeça de cada juiz e que é muito perigoso, sim, para a liberdade de imprensa, para a liberdade de expressão. Quem realmente sai perdendo com esse entendimento do STF é o cidadão que vai ficar menos informado. E aí tem dois aspectos só que eu queria trazer mais. Primeiro, em alguns momentos, você vai entrevistar, quando estamos falando de grandes disputas políticas, vai entrevistar alguém que quer fazer uma acusação frontal. Ué, o sujeito quer fazer uma acusação frontal a uma outra liderança. Ele está assumindo o risco de fazer essa acusação. E a notícia é justamente... Eu vou dar um exemplo aqui hipotético. O Ciro Gomes atacando o Lula. O Ciro Gomes tem direito de fazer as críticas que ele quiser. E ele, durante um certo tempo, era um personagem importante. Aí ele vai e faz uma declaração fortíssima. Você colhe a declaração. Ele acusa o Lula de algum envolvimento em algum caso escuso. Você não vai publicar porque você não conseguiu checar. A notícia é a própria acusação. O fato de um personagem como o Ciro Gomes está acusando. Ou Renan Calheiros contra Arthur Lira. O Renan faz uma denúncia contra o Arthur Lira. E isso é notícia em si, porque é uma disputa pelo poder entre duas lideranças de Alagoas. E aí você não vai dar a notícia, porque antes você tem que checar ponto por ponto se tudo que está ali é verdade. Então é uma dificuldade, porque às vezes a notícia em si é o ataque, né? E o segundo ponto, aí é uma avaliação política. Tem essa expressão, né? O sujeito enxerga uma casca de banana do outro lado da rua e vai lá e escorrega na casca de banana. Podia passar pela calçada aqui. Será que o Supremo não fez isso nesse caso agora? Pediram vistas de tanta coisa. Não podia ninguém ter pedido vista, parado esse negócio. Nesse momento em que o Supremo está sob ataque por motivos injustos, eu acho. Mas é uma maneira de gerar antipatia generalizada. Eu acho que eles estão jogando contra eles. Política. Aí eu estou pensando politicamente. Mas estava ali na pauta, tem um momento que você tem que decidir, né? Acho que tem isso também, mas pô, você tem 1000 estratégias, né, William, para parar um julgamento desse, falar, vamos deixar para depois, isso aqui agora? Vocês querem mexer nisso agora mesmo? Vocês têm certeza? Vocês querem levantar essa dúvida? Dar esse discurso para bolsonaristas e também para jornalistas de maneira honesta, como nós estamos fazendo aqui? Não é só o bolsonarismo que está dizendo, o Supremo faz censura. Os jornalistas estão aqui, nós estamos debatendo. E não chamaram ninguém para ouvir, isso também me chama a atenção. Por que não chamaram a FENAGE, a ABI, a Associação Nacional de Jornalistas, enfim, sabe, fazer um debate sério. Na época das cotas, fizeram isso, chamaram lá. Vamos entender melhor esse assunto? É muito sério para você tomar uma decisão dessa, você não acha, William? Então, acho que esse é um ponto importante, mas talvez é até uma provocação, e eu queria ouvir o Guilherme, você e a Vivian sobre isso. Não é talvez uma tentativa de proteger o jornalismo profissional do que a gente vê aí das revistas Noroeste, desses portais Terra Brasilis. O que tem aparecido hoje em dia é muito jornal, muito veículo de comunicação, site, em especial, obviamente, isso acontece em todos os campos políticos, mas em especial da extrema-direita, que usa esse espaço dito jornalismo profissional e que não faz jornalismo profissional para atacar figuras, criar fake news, por exemplo. Não é uma tentativa de fazer isso, talvez, Guilherme, tipo de proteger o jornalismo profissional desse tipo de coisa que tem aparecido hoje em dia? Mas o problema é que são parâmetros muito delicados, né, e muito subjetivos. O caso que estava em julgamento, que gerou isso, foi uma reportagem do Diário de Pernambuco, que é um jornal profissional, um jornal antiquíssimo, como o nome diz, obviamente, de Pernambuco. Quando você cria regras tão genéricas assim, como se elas fossem capazes de se aplicar a diferentes casos, você talvez iniba esse tipo de conduta absurda, né? Como você falou, tem a direita, tem a esquerda, tem todos os campos políticos, embora a gente tenha visto nos últimos anos predominantemente na direita, você inibe isso sim, talvez iniba isso, né? Talvez não também, mas você também sacrifica a liberdade de imprensa do jornalismo profissional, né? É claro que talvez o camarada, antes de publicar uma denúncia sem pé nem cabeça, sem checar uma denúncia que ele recebeu, ele não tem a menor noção do que se trata, ele talvez vai pensar 2 vezes antes de publicar aquilo sem checar. Agora talvez também iniba a pessoa, como o Rodrigo contou aqui, lembrou o caso da ex-mulher do Arthur Lira.
né, que ela tem o direito de falar, mesmo ele tendo sido inocentado pelo Supremo, absolvido pelo Supremo, ela tem o direito de chegar e dizer, não contei na época, mas gostaria de contar agora, fui estuprado. Quer dizer, como que você como jornalista, você vai julgar essa pessoa e dizer não pode. Um outro caso que eu lembrei aqui, né, um caso que está muito discussão pelas pessoas e que eu estou muito envolvido na cobertura, o caso Márcio Smelling. O caso Márcio Smelling, você tem um grupo indefinido de mulheres, né, porque ninguém nem sabe ao certo a quantidade de pessoas que são, porque parte do caso está em sigilo, que dizem que foram assediadas sexualmente por ele. Ele traz prints das mensagens, prints muito convincentes que mostram que não, que era outra coisa, e não assédio sexual. Se, ao fim e ao cabo, a justiça inocentasse o Márcio Smelling, né, ele hoje é réu, mas vamos considerar que ele seja inocentado. Ele vai poder, nesse caso não vai porque as reportagens foram publicadas antes, mas se fosse com essa lei em vigor, ele vai poder virar e dizer, não, olha, a Piauí, o Metrópolis, o UOL, todo mundo foi alertado de que havia indícios de que isso tudo era uma farsa contra mim. E essas pessoas todas têm que pagar. Como assim? Como que eu, como jornalista, vou virar para todas essas mulheres que nitidamente sofrem ao afirmar, você vê o estado de sofridão delas ao afirmar que foram vítimas de assédio sexual, e vou virar para elas e falar assim, olha, desculpa, mas isso aí que vocês estão falando, eu não vou publicar não, porque isso aí vai depois o Márcio é inocentado, Deus me livre, eu vou ser condenado. Eu não posso fazer isso como jornalista. Se eu fizer isso como jornalista, eu estou sendo desleal com a pessoa para quem eu trabalho, que é o cidadão que eu tenho que informar. Ele tem o direito de receber essa informação. Perfeito. Mas acho que o que o William coloca também, talvez a motivação inicial do Supremo, eu falei, a casca de banana, enxergaram a casca de banana do outro lado da rua, foram lá e escorregaram na casca de banana. Mas talvez no momento em que trouxeram esse tema e resolveram avançar nesse tema no Supremo, além do próprio andamento de uma ação judicial, o Guilherme Amado falou rapidamente, eu vou tentar retomar. É uma história envolvendo um deputado que inclusive já faleceu, é o Zaratini pai, é o pai do Ricardo Zaratini, que é deputado pelo PT de São Paulo. O Zaratini pai foi acusado numa entrevista no Diário de Pernambuco, no jornal lá de Pernambuco, de ter jogado uma bomba no aeroporto do Recife na época da ditadura, porque o Zaratini pai foi militante político, foi da guerrilha e tal. E aí o Zaratini diz, eu nunca joguei essa bomba, eu era militante, era da guerrilha, mas não participei desta ação. Então estão me imputando um fato falso, e aí ele move uma ação contra o sujeito que deu a entrevista e contra o jornal. Então, é antigo, tanto que ele já faleceu, e o caso foi andando. Mas talvez eles tivessem em mente, William, é uma ponderação que você traz, e acho que nos próximos dias a gente deveria voltar a esse tema e tentar entender melhor. Eu confesso que eu não sei os detalhes, eu não sei se o Supremo levou em conta isso, ouviu pessoas tecnicamente, né? Não tem os autos, não fui lá olhar, não deu tempo, né? Foi de ontem para hoje. Mas, assim, nós estamos levantando alertas e preocupações, né, Vivian, como jornalistas. Mas pode ser que seja isso. Nesta onda de fake news, tentar barrar fake news de várias maneiras. E uma delas é ir nessa história da própria apuração jornalística. Mas eu acho perigoso. É um terreno muito tênue entre uma preocupação que é legítima, de evitar essa produção de fake news em série, e você constranger a atividade jornalística e afetar o público, além do próprio jornalista que exerce essa atividade. Vira uma espada sobre a cabeça de cada um. Responsabilidade todo mundo já tem. E se publica uma notícia, você pode ser processado e tal, contestado e tal. Mas dessa maneira como o Supremo interpretou, eu acho que abre um caminho perigoso. E eu convido, então, o nosso público, certamente o pessoal está debatendo aí no nosso chat, né, Vivian? Tem muitas mensagens. Você quer trazer o termômetro aí do nosso... Tem muitas mensagens no chat, acho que o chat está bem dividido. De qualquer maneira, o que eu acho é que é uma discussão importante. Então, independente do que vai acontecer, chamar atenção para isso, para essa discussão, é super importante nesse momento. Eu entendo o que o Guilherme falou, que realmente a gente fica com essa espada entre a nossa cabeça e a gente precisa entender como é que seria aplicada essa lei. Isso é o mais importante de tudo, mas é um tema para a gente voltar, para a gente discutir, que
tem que ser falado sim, porque também é muito importante a responsabilidade do veículo sim, porque para evitar casos como o que o William falou e que a gente vê o tempo inteiro aí na imprensa. Então tem pessoas que têm a vida destruída por uma mentira falsa. Então, uma mentira sempre falsa, desculpa, por uma fake news. Uma fake news. Exatamente. Então eu acho que é uma discussão importante que a gente precisa ter sim, veio num momento super oportuno. Eu Vivi, isso que você está falando é muito importante, porque toda essa situação de desinformação que a gente está, é claro que os produtores profissionais de fake news, né, e tem gente que trabalha fazendo isso. Para quem não conhece, eu recomendo um episódio do Rádio Novelo Apresenta, que a nossa colega Carol Pires entrevista um cara, sem dar o nome dele, ele não dá o nome, mas um cara cuja profissão é criar fake news. Ele conta vários casos de políticos que contratam ele em campanhas. É um episódio super interessante, está no Spotify, Rádio Novelo Apresenta. Bom, é claro que isso essa massa de produção industrial de fake news é o que gera, o que agravou a situação de desinformação que a gente está. Só que a gente, como imprensa, também tem que fazer o dever de casa de qualificar o jornalismo que a gente faz, né? Então é o seguinte, quando errar, corrigir o erro, né? Antes de errar, tomar todas as precauções para não errar, ser justo no tratamento que dá as coisas. Então, se é um veículo que tem um viés mais à direita, quando for tratado à esquerda, buscar a justeza para mostrar os vários lados da coisa. A mesma coisa um veículo mais à esquerda, quando for tratado à direita, dá também o espaço devido e justo no tratamento, porque se a gente não faz esse dever de casa com jornalismo qualificado, nós como jornalistas, né, o jornalismo ele abre flancos para esse tipo de coisa, né, esse tipo de decisão que, de novo, quem mais sai perdendo é o próprio leitor.